O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é domingo, é dia do Senhor. Mais uma vez nos preparamos para participar do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz na aclamação ao Evangelho de hoje: Deus, o mundo tanto amou, que seu Filho entregou. Quem no Filho crê e confia, nele encontra eterna vida. Então, diante desse Filho gerado pelo Pai na eternidade, ele vem nos salvar. E o sacrifício da missa que estamos participando agora nos faz reviver este momento de salvação. E isso acontece sempre no domingo. Principalmente no domingo. Hoje nós estamos nesse Evangelho de São Lucas, capítulo 19, do versículo 1 até o 10. E Jesus está na cidade de Jericó. Aqui vai um dado histórico: Jericó é a mais antiga cidade do mundo. Quando nós vamos nas peregrinações, por exemplo, no mês que vem, eu e Vanusa teremos a oportunidade de irmos para a Terra Santa. E no ano que vem, também no mês de março, estaremos indo também. Aqueles que quiserem ir conosco em março, é só se organizar. E quando nós estamos ali no deserto da Judéia, que é onde está a cidade de Jericó, nós entramos nesta cidade e nós vamos em um determinado lugar ali da cidade, onde tem esse sicômoro bem antigo, que se fala que foi esse sicômoro que Zaqueu havia subido para ver Jesus. Nós temos essa oportunidade de, na peregrinação, nós vermos. Ele é imenso, ele é muito grande. Pelos anos que já se passaram, então hoje ele está bem grande. E é nessa cidade de Jericó que acontece a conversão desse homem, Zaqueu, um cobrador de impostos. Você vê que aqui há um questionamento por parte das pessoas que diz assim para Jesus: como é que pode ele
ir para a casa de um pecador? Porque Zaqueu estava desejoso de conhecer Jesus. Ele era pequeno, ele de baixa estatura, ele sobe no sicômoro porque ele queria ver Jesus, e Jesus está ali embaixo com aquela multidão. Quando Jesus olha e vê Zaqueu lá em cima, prontamente Jesus diz para ele: hoje eu estarei lá na tua casa, prepara lá algumas coisas que eu estou indo para lá. Zaqueu, não sentindo tão digno de uma coisa dessa, ele vai e aguarda Jesus. Mas diante do questionamento das pessoas, como é que pode ele hospedar-se na casa de um pecador? A primeira leitura hoje nos ajuda também, que é tirado do livro da sabedoria, do capítulo 11, do versículo 22 até o 12, versículo 2. E aqui diz assim: entretanto, de todos tem compaixão. Deus tem compaixão do pecador, porque tudo podes. E aqui veja o versículo 23 do capítulo 11 do livro da sabedoria: fecha os olhos aos pecados do homem para que se arrependam. Deus enxerga o pecado do homem, mas ele fecha os olhos para que os homens se arrependam. Enquanto o povo estava criticando Jesus e dizendo para Jesus: olha, como é que pode ele se hospedar na casa dos pecadores, de um pecador? Então Jesus está expressando justamente aquilo que está no livro da sabedoria. Ele fecha os olhos ao pecador, ao pecado do outro, para ver se arrepende. Enquanto nós, homens, criticamos, julgamos e damos a sentença, aqui está falando que Deus fecha os olhos. E mais para frente, ele vai dizer assim: é por isso que corriges com carinho os que caem e os repreende, lembrando-lhes seus pecados, para que se afastem do mal. Está vendo? Lembrando os pecados para que se afastem do mal e creiam em ti. E creiam em ti, Senhor. Então, Deus lembra o nosso pecado para que nós, lembrando, nós nos afastemos do mal e nos convertamos. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Provavelmente nesse diálogo que não está constando aqui, não diz o que na verdade Jesus conversou com Zaqueu, mas iluminados até pela primeira leitura do livro da sabedoria, nós podemos dizer o seguinte: que Jesus, indo para a casa de Zaqueu, porque ele queria salvar Zaqueu, tanto que no final ele se alegra dizendo: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Então, provavelmente Jesus deve ter mostrado para Zaqueu a situação difícil que ele estava. Jesus mostrou que ele estava roubando. Ele, como cobrador de impostos, ele tinha enriquecido-se, mas com o dinheiro do suborno, com o dinheiro da corrupção. Então, como diz na primeira leitura, que Deus mostra, ele fecha os olhos ao pecado para ver se o homem se arrepende, e também ele mostra para o homem se arrepender. Jesus mostrou para ele o pecado, e ali deve ter falado as consequências do que iria acontecer com ele diante do pecado cometido. Olha, Zaqueu, você não vai se salvar, não. Essa é a oportunidade para você mudar de vida, Zaqueu. Porque se você morrer com o pecado do furto, o pecado do roubo, você não vai se salvar.
Tá vendo? Jesus corrige, mostra para ver se a pessoa se arrepende. E graças a Deus, Zaqueu, ouvindo o que nosso Senhor havia dito, ele se arrepende. Aqui é importante notar que conversão leva ao arrependimento, e ao mesmo tempo que leva ao arrependimento, a pessoa não faz mais. Isso é conversão. Então, nós encontramos muitas pessoas por aí que elas pecam e confessam e depois volta a pecar de novo, aí vai e confessa, volta a pecar de novo, vai e confessa. E eu estou falando aqui, não é essas fraquezas humanas que nós temos no dia a dia. Por exemplo, um julgamentozinho que nós fazemos de outro, às vezes nós caímos ali numa pequena mentira. Não, eu estou falando dos pecados graves, dos pecados mortais. Porque o pecado mortal, ele não pode ser repetido na nossa vida. Uma vez feito e arrependido, não se deve fazer mais. Não se pode ficar nisso, como eu falei antes. Vai, faz, confessa, depois vai lá de novo, faz e fica nisso. Até quando? Na verdade, a pessoa está apenas com um problema de consciência, está apenas com um sentimento de culpa. Não foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, logo depois desse encontro que ele teve com Jesus, ele se arrependeu. E se arrependeu de uma forma tão grande que ele não fez mais aquilo. E além de tudo, ele ainda reparou o pecado feito, que no livro do Êxodo, no capítulo 22, vai falar sobre isso. Que quando a pessoa ela adquire bens, dinheiro, de forma leviana, de forma desonesta, ele arrependido, ele deve devolver 4 vezes mais o que ele fez. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Diante do ocorrido, ele reconhece, ele se arrepende do mal feito, e arrependido do mal feito, ele diz: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Isso é arrependimento. E além do mais, é um arrependimento que levou a uma conversão. E é isso que eu quero que você entenda no dia de hoje. Uma verdadeira conversão, que vem de um arrependimento, causa uma dor no coração tão grande por parte da pessoa. Diante de Deus, ele vê o mal que ele fez. Não é somente a questão de que eu vou para o inferno, não é isso. É o mal feito a um Deus tão bom que nos amou de forma tão grande que deu o seu Filho para que todo que nele cresce se salve. É diante da bondade de Deus, é aquele dom do Espírito Santo, que são 7 os dons do Espírito Santo, é o chamado dom do temor. O dom do temor é isso. A pessoa ela fica com o coração tão dolorido por ter magoado o coração de Deus, que ela diz que ela não vai fazer mais e ela não faz mais. É assim. E ao mesmo tempo, aquele temor, aquele medo de fazer de novo, porque ama tanto a Deus. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Então, diante dessa conversão, você acha que Deus não iria se alegrar? No capítulo 15 do Evangelho de São Lucas,
Nós estamos no 19, significa que nós já vimos essa parte. Lá vai dizer assim, que há muita alegria no céu quando um pecador se arrepende. Os anjos de Deus fazem festa no céu diante do arrependimento, diante da conversão. Então, esse arrependimento e essa conversão significa o céu se abriu para aquela pessoa e quando ela passar desta vida para outra, ela vai conviver com Deus eternamente. Então, se não há arrependimento e a pessoa ela continua nesta vida, ela vai, quando passar desta vida para outra, ela não vai conviver, ela não vai participar da vida divina, ela não vai contemplar a face de Deus. Aí ela vai para a condenação eterna. Por isso, fica essa pergunta para mim e para você. Você verdadeiramente está arrependido do mal feito? Diante desta ação de Zaqueu, que ele retribuiu 4 vezes mais, ele reparou o mal feito. E ao reparar o mal feito, ele não praticou mais aquilo. E a alegria de Jesus dizer, hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão, com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Que nós sejamos, como eu sempre digo, a alegria de Deus. E que nós não permitamos realmente que nós vivamos esta vida, essa vidinha. Vai lá, faz, depois volta, peca, e vai lá, se confessa, e nunca que muda, e nunca que para. Quando isso vai se acabar? É preciso reparar até o mal feito. Mas lembrando de uma coisa, nesta vida, meus irmãos, quando Deus mostra o nosso pecado, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. É por isso que eu volto a repetir o que está escrito na primeira leitura hoje do livro da sabedoria. Deus corrige com carinho os que caem e os repreende, lembrando-lhe seus pecados para que se afaste do mal. Está vendo? O pecado é lembrado para se afastar do mal. Não é o pecado ser lembrado para continuar pecando. Não é o pecado ser lembrado simplesmente para continuar fazendo. Não, é para não fazer. É para levar uma vida de santidade. E aí nós podemos dizer com o Salmo 144, que é o salmo responsorial da liturgia de hoje. Bendirei eternamente vosso nome, para sempre, ó Senhor, o louvarei. Então, bendizer eternamente só no céu, é lá no céu que eternamente nós vamos bendizer e nós vamos louvar. E ali nós vamos, diante deste momento de glorificação, nós vamos dizer que misericórdia e piedade é o Senhor. Sim, Ele é amor, Ele é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, e sua ternura abraça toda a criatura. E isso só irá acontecer se nesta vida nós mudarmos de vida como Zaqueu mudou. Porque se não houver mudança de vida, nós não iremos bendizer o Senhor Deus por toda a eternidade. Que nós sejamos, então, a alegria de Deus e que nós possamos ouvir de Jesus essa palavra. Hoje a salvação entrou nesta casa.
Não é a casa física, mas é a casa do nosso coração. Hoje a salvação entrou nesta casa, entrou nesta vida, entrou na vida de Zaqueu, entrou na minha vida, entrou na tua vida, porque também este homem é filho de Abraão, que significa é filho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.